E aí pessoal, aqui é o canal Floresta das Trevas e no vídeo de hoje vamos falar sobre a confirmação de nudez pela produção da série O Senhor dos Anéis pela Amazon Prime Studios. Antes de começar, deixem um like e se inscrevam no canal. Então vamos agora entender toda essa polêmica que envolveu esse rumor que agora foi confirmado, apesar de que não é bem o que as pessoas imaginavam. Enfim, a produção da série, após muita polêmica gerada pelos fãs e um abaixo-assinado que conta com praticamente 55 mil assinaturas, resolveu se pronunciar sobre o motivo por que eles contrataram treinadores de intimidade que servem para deixar os atores confortáveis com cenas de nudez. Bem, através do site TheOneRing.net, eles informaram que a nudez não vai ter nenhum tipo de conotação sexual. Na verdade, elas vão ser mostradas numa cena que mostra a transformação dos elfos nos primeiros orcs. A nota divulgada diz o seguinte: a nudez é esparsa e não sexualizada, ao contrário das preocupações anteriores. Mas ao invés disso, essa escolha artística representa um material temático muito sombrio, sugestivo de visuais do tipo de um campo de concentração, um retrato angustiante da corrupção dos elfos por poderes das trevas, para finalmente se tornarem orcs. Se isso acontecer completamente, pode ser bem uma das coisas mais ambiciosas empreendidas por uma produção e talvez por qualquer um que tente adaptar Tolkien. Bem, nós sabemos, como já foi dito aqui no canal, de que a nudez sem conotação sexual é bem presente em livros como Silmarillion, Contos Inacabados, Beren e Lúthien e Os Filhos de Húrin. Dentre as cenas mais icônicas onde isso aparece estão o próprio despertar dos elfos em Cuivienen, a cena em que Beren e Finrod e Felagund são derrotados por Sauron e jogados dentro das masmorras de Tol Sirion, onde Finrod e Felagund enfrenta um lobisomem sem armas e sem roupa, o que é muito provavelmente uma referência de Tolkien a Beowulf. Existe também a cena em que Túrin é atacado pelas costas pelo elfo Saeros em Doriath, e após isso, ele desarma e humilha o elfo, o despindo e o fazendo correr até cair em direção à sua morte. Além disso, ainda na história dos Filhos de Húrin, existe a cena em que o dragão Glaurung encanta a irmã de Túrin, Nienur-Nienel, que sai correndo nua pela floresta. Mas não é só nesses livros em que a nudez está presente. No próprio Senhor dos Anéis, Frodo é encontrado nu, após ter todos os seus bens saqueados pelos orcs, na parte em que ele havia sido atacado por Laracna. Inclusive isso foi adaptado nos filmes. É importante destacar aqui de que na obra de Tolkien, a nudez aparece quase sempre como um sinal de vulnerabilidade, mostrando como os personagens estão ameaçados por um perigo que os humilha e os faz ficarem expostos a um poder de que eles não podem se defender. Muitas vezes, esses personagens conseguem enfrentar a ameaça, como por exemplo Finrod e Felagund, mas muitas vezes os seus oponentes os despem de modo a humilhar e a enfraquecer eles, o que é bem parecido com as partes em que os Maiar têm as suas formas físicas destruídas, como por exemplo todas as vezes em que Sauron tem a sua forma física destruída, seja após ser derrotado por Húrin e Lúthien, ou seja, após a queda de Númenor. Enfim, eu vou salientar aqui a posição do canal sobre o assunto. Bem, nesse contexto em que eles afirmaram que as cenas vão existir, a presença delas é totalmente coerente com o que Tolkien desenvolve em suas obras, o que de modo algum é ruim, mas a posição completa do canal é que a obra deve ser fiel aos livros, ou seja, o canal é a favor desse tipo de adaptação, e que, como não existe nada mais do que isso, é óbvio que seria totalmente desnecessário colocar cenas que vão além, o que é, por exemplo, totalmente diferente de obras como Game of Thrones e The Witcher, onde os autores deixam isso bem explícito, de modo que seria bem estranho se eles não adaptassem.
Na verdade, Game of Thrones teve sim alguns problemas de adaptação nessa parte, como por exemplo, algumas cenas problemáticas com o Jaime e a Cersei, que não existem nos livros, e também alguns comentários maldosos dos produtores em relação à atriz Tamsin Merchant, que iria interpretar a Daenerys, mas isso é assunto para um outro vídeo. Enfim, vamos ficando por aqui. Comentem embaixo e compartilhem. E não se esqueçam de ver os outros vídeos do canal. Sigam também o canal nas redes sociais, no comentário fixado aí embaixo. Até o próximo vídeo e até mais!